Bom dia, queridos amigos, que nós tenhamos uma manhã de muita luz, de muita serenidade, com confiança na bondade excelsa de Jesus, pois todos nós nos encontramos amparados. Nós vamos dar continuidade ao capítulo 8, Bem-aventurados que têm puro coração, e hoje vamos ler o item 11, escândalos. Se a vossa mão é motivo de escândalo, cortai-a. Se algum escandalizar a um destes pequenos que crê em mim, melhor fora que lhe atasse o pescoço uma dessas mós que um asno faz girar ou que o lançasse no fundo do mar. Ai do mundo, por causa dos escândalos, pois é necessário que venha escândalos, mas ai do homem, porque um escândalo venha. Tende muito cuidado em não desprezar um destes pequenos. Declaro-vos que seus anjos no céu veem incessantemente a face de meu Pai, que está nos céus, porquanto o Filho do Homem veio salvar o que estava perdido. Se a vossa mão ou o vosso pé vos é objeto de escândalo, cortai-o, lançai-o longe de vós. Melhor será para vós entreis na vida tendo um só pé ou uma só mão, do que tendes dois e serdes lançado no fogo eterno. Se o vosso olho vos é objeto de escândalo, arrancai-o, lançai longe de vós. Melhor que vos será que entreis na vida tendo um só olho do que tendes dois e serdes precipitados no fogo do inferno. Mateus capítulo 5, versículo 29 e 30, 18, 6 a 11. No sentido vulgar, escândalo se diz a toda ação que de modo ostensivo vá de encontro à moral ou ao decoro. O escândalo não está na ação em si mesma, mas na repercussão que possa ter. A palavra escândalo implica sempre a ideia de um certo arruído. Muitas pessoas se contentam com evitar o escândalo, porque este lhes faria sofrer o orgulho, lhes acarretaria a perda de consideração na parte dos homens. Desde que as suas torpezas fiquem ignoradas, é quando basta para que se conserve em repouso a consciência. São, no dizer de Jesus, sepulcros banqueados por fora, mas cheios por dentro de podridão. Vasos limpos no exterior e sujos no interior. No sentido evangélico, a acepção da palavra escândalo tão a miúde empregada é muito mais geral, pelo que em certos casos não se lhe apreende o significado. Já não é somente o que afeta a consciência de outrem, é tudo o que resulta dos vícios e das imperfeições humanas. Toda reação má de um indivíduo para outro como ou sem repercussão. O escândalo, neste caso, é o resultado efetivo do mal moral. É preciso que haja escândalo no mundo, disse Jesus, porque, imperfeitos como são na terra, os homens se mostram propensos a praticar o mal, e porque árvores más só maus frutos dão. Deve-se, pois, entender por estas palavras que o mal é uma consequência da imperfeição dos homens, e não que haja, para estes, a obrigação de praticá-lo. Nós vamos convidar a todos a elevar os pensamentos até Jesus, pedindo ao nosso Mestre que nos ampare, que traga para todos nós as vibrações que vão nos transmitir a suavidade, a compreensão, e que possamos, Jesus, sentirmos fortalecidos pelo seu amor. Nesta oportunidade, Jesus, nós te pedimos que ampare todos aqueles nossos irmãos que ora passam por suas dores, por suas dificuldades. Que a misericórdia, o amparo, lhes traga a confiança, a certeza de que jamais nós nos encontramos sozinhos. E que a paz, a alegria, a compreensão faça presente
nesses momentos de dores de tantos irmãos nossos. Obrigado, Senhor, que a sua alegria também nos revista de novas alegrias, que assim seja. Amigos queridos, nós estamos falando de escândalos e nós vamos ver que quem somos nós? Nós somos os filhos de Deus, cuja bondade, cuja misericórdia está junto de nós, nos amparando, nos fortalecendo a todo instante. No Consolador, nós vamos encontrar as questões tão claras que Jesus vai nos explicar sobre a questão da fé, da esperança, para que nós não venhamos a cair nessa questão do escândalo, que muitas vezes são provocados por nossas invigilância. Então, no livro Consolador, na pergunta 307, Emmanuel nos mostra por que disse Jesus que o escândalo é necessário, mas ai daquele por quem o escândalo vier. E num plano de vida onde quase todos os seres encontram pelo escândalo que praticam no pretérito, é justo mesmo que o escândalo seja necessário como elemento de expiação, de prova ou de aprendizado, porque os homens falta ainda aquele amor que cobre a multidão dos pecados. Essa é a resposta que Emmanuel nos dá. Então, nós vamos ver que nós que estamos encarnados, na condição de espíritos encarnados no mundo, precisamos vigiar, orar, termos uma estrutura de pensamento alinhado com o bem, para que nós não venhamos a nos mergulhar nas situações que muitas vezes somos convidados pelas ilusões. E por essas ilusões é que nós temos atropelado e que por essas ilusões nós estamos tanto errado. Então nós vamos ver que todas as vezes que nós vamos reclamar, nós precisamos perguntar qual é o motivo. Qual é o motivo? Mas é preciso que a gente também aprenda a perdoar. E é por essas razões que nós vamos levantando a voz contra o nosso irmão, porque nós não aprendemos ainda a perdoar, ainda não aprendemos a amar. E nós precisamos compreender que nós estamos reencarnados para sentirmos úteis, para que a gente possa melhorar. E quantos de nós temos tido a oportunidade de viver novas experiências? É necessário que o escândalo venha, nos diz o Evangelho. Mas por quê? Porque nós estamos ainda numa situação de expiação. Mas nós precisamos sair dos vícios morais para perceber que cada oportunidade que nós estamos recebendo, nós também estamos sendo estimulados a perdoar a tudo e a todos. E é por isso que muitas vezes, ou seja, infatigavelmente, nós temos ofendido. E a nossa ofensa é uma questão, muitas vezes até articulada com intenção. O escândalo não é aquilo que faz para os outros verem. O escândalo é quando eu começo a perceber a minha atitude íntima em relação com a lei. Então, quando nós começamos a perceber, nós vamos ver os espinhos que carregamos, que estão cravados dentro de nós. E é por isso que muitas vezes nós necessitamos do perdão. E quando ofendemos, falamos da maledicência, também é um escândalo. E é preciso que a gente possa compreender que o que nos sustenta na vida é o amor, é o olhar que nós precisamos ter para que nós venhamos a refletir tudo o que nós temos feito, os nossos erros, nossos desacertos, nossas reclamações, muitas vezes nossa intolerância, e nós precisamos lembrar
que, acima de tudo, o que maior ensinamento é que nós devemos aprender a perdoar, porque Deus nos auxilia a todo dia, a todo instante. E é preciso que a gente possa observar que nada acontece sem que a gente esteja pronta para modificar. A vida é essa oportunidade e nós precisamos ver que o escândalo ainda é fruto da nossa indiferença em relação às leis. Por isso, todos nós ainda passamos por tantas provas, estamos longe de compreender aquilo que o Evangelho nos deu, mostrou no capítulo anterior, a candura dos nossos sentimentos. Nós precisamos buscar esse movimento mental para que a gente possa sair desse resultado que muitas vezes nós temos realizado com outro, que nada mais é do que um resultado efetivo no mal moral que ainda carregamos dentro de nós. E o mal é necessário, nós sabemos disso, mas é ele que vai nos fazer buscar os caminhos que vão nos educar. E o Evangelho nos diz assim: sendo assim, dirão o mal é necessário e durará sempre, porquanto, se desaparecesse, Deus haveria privado de um poderoso meio de corrigir os culpados. Nós não podemos achar que isso é a força do destino, que nós reencarnamos ainda para passar por isso. Não, a verdade vem nos libertar e nós temos sido convidados a sentirmos instrumentos divinos. E é inútil cuidar de melhorar os homens sem cuidar do espírito. O vaso do corpo é o reflexo do meu espírito. E nós precisamos entender que nós todos estamos tendo a oportunidade para aprender a fazer o bem e não mais o mal. Então, quando nós estamos em mundos mais elevados, nós não teremos mais o escândalo, porque esse mal já foi banido. E geralmente o escândalo vem pelo nosso orgulho, por sentirmos tão ofendidos, por sentirmos ainda tão negligentes diante de tudo isso que a doutrina espírita tem nos ensinado. E doutrina espírita, meus irmãos, não é só filosofia. Ela é também uma condição religiosa que estrutura a minha fé. E é por isso que Kardec coloca: mas ai daquele porque vem o escândalo. E às vezes esse escândalo é de forma silenciosa. Ele é feito pelo pensamento e muitas vezes pela crítica. Quer dizer que o mal, sendo sempre o mal, aquele que o seu mau grado servir de instrumento à justiça divina, aquele cujos maus instintos foram utilizados, nem por isso deixou de praticar o mal e de merecer punição? A punição não é nossa, a punição é da própria lei. E quando o Evangelho nos fala: se a vossa mão é causa de escândalo, cortai, essa é uma figura enérgica que nós carregamos conosco da lei de Talião. Se você fez isso, você tem que mudar, pagar. E nós sabemos que para que a gente possa destruir todas essas questões que causam escândalo, nós precisamos educar a nossa maneira de pensar, de olhar o outro e de sentir que todos somos irmãos. E o que nós temos que fazer? Tirar do coração, tirar do nosso pensamento todo sentimento impuro que nos provoca ainda tanto mal-estar e promove também em nós as tendências viciosas. Então nós precisamos entender que não é cortar a mão, mas cortar os instrumentos que muitas vezes operam no nosso pensamento de uma ação má. Então, quando fala nós temos que privar a vista,
Antes que a gente chegue no mundo espiritual, né, com os olhos com cegos para conceber maus pensamentos, Jesus disse, ao contrário, que era preciso ter olhos de ver, era preciso ter ouvidos de ouvir. E Jesus nada disse de absurdo. Tudo o que ele nos ensinou está referendado na educação do nosso espírito. E muitas coisas que ainda não foram compreendidas, a doutrina espírita, ela é a chave que vai nos levar a refletir em tudo isso que Jesus veio nos ensinar. É preciso que a gente saia dessa santa inocência de nossas aparências com voz branda, mas no fundo do coração ainda há tantas dificuldades. E aí nós vamos ver que Emmanuel nos diz numa mensagem tão interessante que quando ele diz assim, candura inviolável é ignorância completa. Santa inocência é inaptidão absoluta. Chega, porém, o dia em que o genitor, naturalmente vinculado aos interesses outros, se ausentam compulsoriamente no lar e tangido pelas necessidades. O moço é obrigado a entrar na corrente da vida comum. Muitas vezes nós não queremos perceber as dificuldades dos nossos filhos, daqueles que nos são caros, nos nossos netos, dos nossos familiares. Todos necessitamos viver e conviver, relacionar no mundo de uma forma diferente, para que aprendamos o bem e dissolvemos o mal que ainda persiste dentro de nós. E nós podemos dizer, mas eu não sou má, mas carrego pensamentos de ódio, de vingança. Então, é preciso que a gente aprenda a abençoar toda a oportunidade que Deus tem nos dado, disciplinando nosso pensamento, para que quando somos convidados a passar as nossas provas difíceis, que nós tenhamos dentro de nós a fé, a coragem. Então, essa ingenuidade que muitas vezes eu quero ter, eu quero apresentar, para não mostrar que trago escândalos dentro de mim, é uma questão que pode entorpecer todo o processo de mudança da nossa personalidade. E Jesus nos disse que olhássemos com muito apreço que nosso tesouro está no nosso coração. E é preciso que a gente veja que eu não posso mudar uma vontade de um dia para outro. Por isso nós temos convidado a reencarnarmos. E este tesouro que eu acabei de falar pode ser o tesouro da experiência, que cada dia nós vamos modificando. Como a flor preciosa, ela não se confunde com o pó da terra, mas ela pode ser arrancada se não tiver raízes profundas. Assim é o bem em nossa vida. Assim é o pensamento digno que devemos cultivar, alinhar, para termos um outro olhar, para que não venhamos mais a cometer o escândalo da maledicência, o escândalo da impunidade da lei, o escândalo silencioso que ainda carregamos conosco. Que Jesus nos abençoe. Nessa hora do passe, sejamos verdadeiros para pedir a Jesus força para mudar os nossos hábitos mentais, os nossos vícios, e que a nossa palavra seja condizente com tudo isso que o Evangelho tem nos ensinado. Senhor, dai-nos força para enfrentarmos as nossas lutas. Ajude-nos, Mestre, a vencer as nossas dores, os momentos em que estamos sendo convidados a melhorar o nosso espírito, a recuperar as energias doentes, arrancando de nós
todas essas ervas que se manifestam na forma de dor, e que a dor seja para nós o canal de ligação e de alimentação com Jesus. Que o passe nos restaure. Que a água seja fluidificada, Senhor, e que sejamos fortes para compreender todo o bem, todo o amor que o Senhor tem nos dado. Amigos, receba o nosso abraço do Grupo Espírita Esperança e Caridade, Colégio Allan Kardec. Tenhamos confiança. Jesus olha por cada um de nós. Que assim seja.